Não sei o que acontece, mas ultimamente sinto que há uma vingança sistemática dos homens. Como lutamos tanto para que não nos deem cantadas nas ruas? Agora por vingança não nos dão cantadas pelas ruas. Onde ficou o cavalheirismo? Moro em um condomínio residencial de padrão elevado há exatamente 2 anos, dividindo o apartamento com a Maria, minha colega de quarto. Sempre fiz questão absoluta de manter uma postura inegociável em relação ao respeito, impondo limites milimétricos em todas as áreas comuns daquele edifício. Desde o primeiro mês em que assinei o contrato de locação, decidi que não aceitaria a menor sombra de intimidade forçada por parte de quem quer que fosse. O ambiente de um condomínio fechado deveria ser um templo de ordem, e não um palco para exibições gratuitas de simpatia masculina invasiva. Eu não tolero invasões de espaço e sempre deixei claríssimo para a administração que minha paz não estava à venda por cordialidades vazias. Durante meses a fio, passei a protocolar reclamações formais e detalhadas na administração predial contra qualquer aproximação que eu considerasse fora do esquadro. Se um vizinho puxava assunto sobre o clima no hall dos elevadores, eu registrava uma notificação por abordagem indevida. Se um entregador de aplicativo me olhasse por mais de 2 segundos ao conferir o código de entrega, eu exigia o banimento imediato daquele profissional nas portarias. A minha convivência diária com a Maria era pautada por esses relatos minuciosos, nos quais eu expunha cada microagressão disfarçada de boa vizinhança. Eu me sentia no dever cívico de higienizar aquele condomínio de qualquer resquício de paternalismo barato. O foco principal do meu incômodo diário, no entanto, sempre foi o porteiro diurno, o Ian. Ele insistia em manter uma postura que muitos chamariam de prestativa, mas que para mim nunca passou de condescendência machista disfarçada de pura simpatia profissional. Ian fazia questão de soltar cumprimentos sonoros e teatralmente empolgados como "Muito bom dia, senhorita Sônia", toda vez que eu cruzava a catraca de entrada. Não bastasse a entonação quase cerimoniosa, ele invariavelmente corria para segurar a porta de vidro blindado, como se eu fosse incapaz de empurrar uma estrutura de alumínio. Aquela insistência em bancar o protetor solícito me causava náuseas, pois deixava explícita uma tentativa constante de me diminuir sob o pretexto de prestar serviço. A situação atingiu o limite da minha paciência em uma terça-feira chuvosa, quando Ian não apenas abriu a porta, mas tentou me oferecer um guarda-chuva corporativo da portaria com um sorriso excessivamente dócil no rosto. Naquele exato momento decidi que a palhaçada institucionalizada precisava acabar de uma vez por todas. Chamei Ian para o canto da guarita e em alto e bom som, o avisei de que qualquer nova tentativa de interação não solicitada seria respondida com processos judiciais imediatos por assédio moral e perseguição. Deixei expressamente registrado em um documento formal entregue na administração que a comunicação dele comigo deveria se limitar a despachos burocráticos estritos, nada além de notificações de encomendas. A resposta da administração foi rápida, mas o que se sucedeu a partir daquela notificação ultrapassou qualquer limite aceitável de convivência civilizada. Em vez de simplesmente ajustarem o comportamento para um nível de respeito sóbrio, os funcionários e moradores homens do prédio adotaram uma postura de puro deboche velado. Ian, obviamente orientado pelo síndico Gabriel, passou a se comportar como se estivesse diante de uma parede de concreto sempre que eu descia ao saguão. Ele travava o maxilar, mantinha os olhos fixos na tela do monitor de vigilância e sequer piscava quando eu passava pela roleta. Aquele silêncio forçado não era cumprimento de protocolo, era uma demonstração ostensiva e teatral de desprezo. A atitude infantil de Ian rapidamente contaminou todos os outros homens do edifício, criando uma atmosfera insuportável de segregação velada. Quando eu entrava no elevador social, vizinhos que antes diziam amenidades simplesmente baixavam a cabeça e encaravam o piso até a porta se abrir novamente. Se eu vinha caminhando pelo corredor com as mãos ocupadas, os homens soltavam as portas de acesso sem olhar para trás, deixando que batessem com força a poucos centímetros do meu rosto. Ninguém me cumprimentava, ninguém oferecia passagem e ninguém sequer sustentava o olhar na minha direção por uma fração de segundo. Eles decidiram, em conjunto, agir como se eu fosse completamente invisível naquele espaço. Aquela gélida indiferença coletiva não tinha absolutamente nada a ver com respeito às minhas diretrizes formais, mas sim com uma retaliação mesquinha, coordenada e profundamente punitiva. Ficou nítido para mim que os homens daquele prédio estavam aplicando um boicote emocional deliberado para punir uma mulher bonita, decidida e que se recusava a aceitar migalhas de subserviência. Eles não estavam respeitando meu espaço pessoal, estavam tirando o corpo fora de qualquer obrigação de cavalheirismo básico como forma de vingança birrenta.
O homem moderno simplesmente não suporta a ideia de ter seus limites desenhados sem tentar punir a mulher com frieza calculada. Fiquei possuída por uma revolta genuína ao notar que a civilidade e a corte urbana haviam sido sumariamente canceladas por mero ressentimento masculino. A sociedade passou décadas debatendo o fim do assédio para que agora esses sujeitos covardes usem a omissão total como arma psicológica contra nós. O cavalheirismo nunca foi um favor que eles prestam quando estão com vontade, mas uma obrigação histórica de reverência e cortesia para com a nossa presença. Eles acham que podem simplesmente cruzar os braços, recolher os elogios, guardar as gentilezas e nos tratar com a frieza de dois estranhos na rua. É um complô patético arquitetado para nos forçar a pedir arrego. Ao chegar no apartamento tomada por essa constatação estarrecedora, reuni a Maria na cozinha para discutir a gravidade da conjuntura em que estávamos inseridas. Expliquei para ela, ponto por ponto, como o comportamento do Ian, do Gabriel e dos condôminos masculinos constituía uma violência passivo-agressiva inaceitável contra a nossa integridade social. Mostrei que a ausência deliberada de cortejo, a falta de galanteios espontâneos e a recusa em segurar portas eram atos de sabotagem orquestrados para minar a nossa autoestima coletiva. Maria me ouvia encostada na bancada sem piscar, mantendo os braços cruzados enquanto eu andava de um lado para o outro gesticulando com veemência. Eu disse a ela com todas as letras que precisávamos dar uma resposta contundente e exemplar àquela covardia institucionalizada. O plano que tracei era brilhante em sua essência revolucionária. Nós deveríamos convocar imediatamente as moradoras e formar uma frente unificada na entrada principal do prédio. A nossa pauta de reivindicação seria simples, direta e irrevogável. Exigiríamos em coro que os homens retomassem a postura de cortejo, cavalheirismo e deferência nos espaços comuns do condomínio. Só assim, restabelecendo o fluxo natural das abordagens e dos galanteios diários, nós teríamos a matéria-prima necessária para fiscalizar e continuar denunciando os abusos de poder deles perante o Conselho de Ética Predial. Maria permaneceu em silêncio absoluto durante toda a exposição da minha proposta, apenas me encarando fixamente com os olhos arregalados. Quando terminei de explicar a logística da manifestação e a confecção das faixas, perguntei se ela compreendia a magnitude histórica daquela ação comunitária. Ela apenas assentiu com a cabeça de forma lenta, sem pronunciar uma única palavra, mantendo uma expressão neutra que tomei como plena concordância e apoio incondicional. Eu sabia que a razão estava do meu lado e que não descansaria até dobrar o orgulho mesquinho de cada homem daquele edifício. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: deixa eu ver se entendi o raciocínio brilhante. Você ameaça o porteiro com processo por dizer bom dia, inferniza os vizinhos com notificações. E agora quer fazer um protesto na calçada para obrigar os caras a flertarem com você só para poder processá-los de novo? Isso não é ativismo, é pura loucura em loop infinito. Resposta da OP. A sua incapacidade de entender dialética básica só prova a decadência do intelecto moderno. Gentileza, respeito e reverência à presença feminina não são opções de humor, são deveres sociais inegociáveis. O que aqueles homens estão fazendo nos corredores não é obediência a regras. É um complô punitivo e covarde orquestrado para ferir o brio de quem sabe se posicionar com autoridade. Usuário anônimo 2 diz: seu problema não tem nada a ver com machismo estrutural ou regras do condomínio. Você só está em surto porque ninguém mais olha para você no elevador e o seu ego gigantesco não suporta a ideia de ser tratada como uma moradora comum e irrelevante. Resposta da OP. Eu não dependo nem nunca dependi de validação fútil de porteiros ou vizinhos medíocres para saber o meu valor. O que eu exijo e continuarei exigindo é a restauração imediata da civilidade e do tratamento refinado que a covardia masculina abandonou por pura pirraça. Ser ignorada ostensivamente é uma agressão psicológica que não aceitarei de cabeça baixa. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a postura daqueles homens conseguiu ficar ainda mais repulsiva e calculada. Percebi que o silêncio deles não era apenas desleixo, mas uma estratégia muito bem ensaiada para testar a minha paciência e tentar me fazer recuar nas minhas convicções. Toda vez que eu descia até a portaria, o ar parecia congelar de propósito, com olhares desviados de maneira tão forçada que beirava o ridículo. Eu não podia simplesmente aceitar aquela humilhação passiva sem produzir provas materiais cabais de que eles estavam descumprindo a obrigação moral de amparar uma condômina. Para expor de vez a podridão desse boicote diante de todo o prédio, elaborei um teste prático e irrefutável.
Fui ao supermercado da esquina e comprei os itens mais pesados e volumosos que encontrei nas prateleiras, incluindo garrafas de vidro e latas grandes. Na saída do estabelecimento, fiz pequenos cortes estratégicos nas alças das sacolas plásticas, garantindo que o peso excessivo deixasse os sacos à beira do rompimento visível. Caminhei lentamente pela calçada até adentrar o portão social do condomínio, cambaleando teatralmente para que qualquer pessoa notasse meu esforço físico descomunal. Minha intenção era cristalina: colocar o senso de cavalheirismo daqueles sujeitos à prova diante da realidade mais básica da convivência humana. Parei exatamente em frente ao balcão de vidro da guarita de Ian, fingindo estar completamente sem fôlego e com as sacolas esticadas ao limite da sustentação. Ian estava sentado na cadeira giratória dele, com um rádio de comunicação no peito, e apenas virou o rosto na direção da tela de monitoramento, fingindo examinar as câmeras do subsolo. 2 vizinhos do quarto andar desceram pela escada naquele mesmo instante, passaram a menos de meio metro de mim, olharam para o chão e seguiram direto para a rua sem soltar uma única palavra de auxílio. A indiferença era tão artificial, tão fria e tão calculada que o meu sangue ferveu imediatamente diante daquela covardia escancarada. Vendo que nenhum daqueles covardes se moveria para prestar a reverência devida a uma mulher carregada de peso, decidi agir de forma drástica para não deixar margem a dúvidas. Afrouxei os dedos e soltei as sacolas com força deliberada no meio do piso de mármore impecável do saguão de entrada. O barulho foi estrondoso, embalagens rasgaram, caixas de ovos se espatifaram, garrafas de molho de tomate se quebraram e maçãs rolaram por todo o piso até baterem na base de madeira da guarita. Fiquei de pé no meio daquela destruição proposital. Apontei o dedo para o vidro blindado e exigi aos berros que Ian saísse imediatamente de trás da bancada para recolher meus pertences e me prestar a assistência que a decência exigia. Ian não se levantou, não abriu a porta da guarita e sequer mudou a expressão gélida do seu rosto engravatado. Ele apenas esticou o braço com uma calma irritante, apertou o botão do interfone interno da recepção e sua voz metálica ecoou pelos alto-falantes do saguão. Ele declarou formalmente que não possuía autorização do regimento interno para manipular pertences de natureza privada de qualquer condômino. Para piorar a afronta, ele fez questão de enfatizar que estava apenas cumprindo à risca a notificação extrajudicial em que eu exigia a manutenção estrita do meu espaço pessoal e o distanciamento corporal total. Aquele deboche burocrático foi a gota d'água para a pouca tolerância que ainda me restava naquela tarde cinzenta. Ian simplesmente pegou o interfone da limpeza. Solicitou a presença da faxineira para recolher os cacos de vidro que eu havia espalhado e voltou a olhar fixamente para a tela das câmeras. Tive que catar o restante das minhas compras danificadas sozinha, enfiando caixas amassadas nos braços enquanto outros 2 moradores passavam por mim desviando das poças de molho com sorrisos cínicos no canto da boca. Subi para o meu apartamento tremendo de puro ódio contra aquela conspiração corporativa nojenta. Assim que bati a porta de casa, joguei os restos das compras na bancada da pia e chamei a Maria para presenciar o resultado do experimento social. Maria me encarou com uma expressão que parecia cansaço, mas eu deixei claro que a apatia dela não me impediria de combater aquela ditadura da frieza masculina. Disse a ela que não bastava reclamar, nós tínhamos que transformar aquela afronta em um movimento político irreversível dentro do edifício. Passei o restante da tarde e o início da madrugada inteira sentada na mesa da sala, redigindo um documento histórico que mudaria para sempre as diretrizes de convivência daquele lugar. O texto, que intitulei de Manifesto pelo Cavalheirismo Comunitário Obrigatório, continha 4 páginas densas sobre o dever moral de cortejo, gentileza operacional e amparo físico por parte de todo o contingente masculino do prédio. Exigi que a administração estabelecesse punições severas para qualquer homem que deixasse de segurar portas, carregar sacolas ou proferir saudações honrosas a nós. Imprimi mais de 100 cópias na minha impressora doméstica, esgotando 2 cartuchos de tinta preta que comprei do meu próprio bolso em nome da causa. Por volta das 3 horas da manhã, desci sorrateiramente pelos lances de escada para evitar os sensores do elevador e comecei a operação de conscientização em massa. Deslizei as folhas impressas por baixo das portas de absolutamente todos os apartamentos do edifício, do 12º andar até a sobreloja. No rodapé de cada folha, deixei um aviso em caixa alta anunciando que caso a administração não respondesse em 48 horas com um plano de cortejo obrigatório, piquetes femininos seriam montados na entrada social. Eu voltei para o meu quarto com a sensação inebriante do dever cumprido e a certeza de que a revolução havia começado.
Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: você literalmente destruiu a sua própria feira no meio do saguão, quebrou garrafas no chão do prédio de propósito. Só para ouvir o porteiro dizer que não ia limpar sua bagunça pelo interfone? Minha senhora, procure ajuda profissional urgente, isso é vergonhoso demais. Resposta da OP. O desperdício de alguns mantimentos foi o preço ínfimo a se pagar por um experimento social impecável que desmascarou a crueldade institucionalizada daquela portaria. A recusa em me ajudar enquanto eu estava cercada por destroços prova definitivamente que a falta de cavalheirismo ali é uma política sádica de retaliação e não mero esquecimento. Usuário anônimo 2 diz: espalhar panfletos acusatórios por baixo da porta dos vizinhos de madrugada viola diretamente as normas de convivência da maioria esmagadora dos condomínios. Se você continuar nesse caminho alucinado, o síndico vai aplicar multas pesadíssimas no seu apartamento e você não terá como recorrer. Resposta da OP. Regulamentos internos arcaicos servem apenas para proteger a mediocridade e silenciar mulheres nobres que se recusam a aceitar a decadência dos costumes. Não me curvo diante de estatutos covardes que normalizam a falta de galanteria e tratam a justa exigência de reverência como uma transgressão disciplinar. Atualização 2. Já se passou um mês desde a última atualização e a covardia dos moradores daquele edifício conseguiu atingir patamares astronômicos. Nenhum vizinho desceu para apoiar o meu manifesto e a administração simplesmente ignorou solenemente o prazo de 48 horas que estabeleci para o retorno formal. Em vez de admitirem um erro histórico e proporem um código de conduta cortês, os homens passaram a rir abertamente pelos corredores, cochichando enquanto olhavam disfarçadamente para o meu apartamento. Ficou evidente que o meu manifesto por escrito havia sido tratado com a leviandade típica de quem se recusa a perder o privilégio da omissão. Se o diálogo no papel não surtiu efeito, a ação direta seria o único remédio capaz de sacudir aquela estrutura podre. Na última segunda-feira, acordei às 5:30 da manhã disposta a travar a rotina daquele condomínio até que fossemos devidamente ouvidas. Peguei uma mesa de praia dobrável, uma cadeira de plástico resistente e o megafone profissional que encomendei pela internet especificamente para essa finalidade. Desci pelo elevador de serviço antes das 7 da manhã, aproveitando o momento em que a movimentação matinal de saída de veículos começava a se intensificar na garagem. Posicionei a mesa e a cadeira exatamente no centro geométrico da rampa de acesso dos carros, bloqueando a subida em direção ao portão automático da rua. Não fui sozinha nessa missão. Arrastei a Maria comigo para garantir que cada fração de segundo daquele ato político fosse registrada em alta definição. Entreguei o meu celular nas mãos dela, posicionei-a na calçada lateral da rampa e ordenei que ela filmasse todos os rostos dos motoristas, gravando qualquer gesto de desrespeito ou recusa ao cortejo. Maria parecia pálida, tremia levemente ao segurar o aparelho e tentou argumentar em voz baixa que aquilo geraria problemas graves com a polícia. Mandei que ela calasse a boca e mantivesse o foco na câmera, pois estávamos fazendo história e a covardia dela não iria estragar o meu momento de confronto direto. Assim que o primeiro carro, um sedã preto de luxo pertencente a um empresário do 8º andar, tentou subir a rampa, levantei com o megafone colado na boca. O veículo freou bruscamente a menos de 1 metro da minha mesa dobrável, acionando a buzina de forma ensurdecedora para me intimidar. Eu não recuei um único milímetro. Pelo contrário, dei 2 passos à frente e bati a palma da mão no capô do carro, exigindo que o motorista abaixasse o vidro imediatamente. Gritei pelo megafone, em potência máxima, perguntando por qual motivo ele se recusava sistematicamente a dispensar elogios respeitosos e gestos de galanteria às mulheres do condomínio durante a convivência diária. O motorista, em vez de responder com a civilidade esperada, começou a gritar obscenidades de dentro da cabine, exigindo que eu liberasse a passagem para ele não perder um voo de negócios. Em questão de 10 minutos, uma fila gigantesca de mais de 12 automóveis se formou ao longo de toda a extensão do subsolo, criando um coro insuportável de buzinas, fumaça de escapamento e motoristas enfurecidos saindo dos veículos para bater boca. Eu usei o megafone para denunciar nominalmente cada um deles, expondo a mesquinharia daquela recusa sistemática em exercer a cortesia obrigatória perante as moradoras. A balbúrdia generalizada chamou a atenção de pedestres na rua e logo o tumulto se tornou incontrolável, até que a porta corta-fogo da garagem se abriu com violência. Gabriel, o síndico do condomínio, desceu as escadas em passos largos, acompanhado de 2 conselheiros fiscais que portavam pranchetas e câmeras corporais para documentar o evento.
Gabriel não pediu licença, não elevou o tom de voz e sequer se deu ao trabalho de debater as pautas do meu protesto com a maturidade que o cargo dele exigiria. Ele apenas caminhou até a minha mesa, parou diante de mim com uma arrogância burocrática asquerosa e estendeu uma pasta de couro preta. Sem proferir uma única palavra além do estritamente legal, Gabriel retirou 3 notificações formais com timbres do condomínio e as entregou diretamente nas minhas mãos. Eram 3 multas gravíssimas aplicadas sumariamente contra a minha unidade, uma por obstrução deliberada de via de emergência e tráfego interno, outra por perturbação sistemática da tranquilidade alheia com uso de amplificador sonoro, e a terceira por desacato qualificado a funcionários e condôminos. As penalidades somadas ultrapassavam 5 vezes o valor da taxa condominial mensal, em uma clara tentativa de me asfixiar financeiramente para calar o meu manifesto. Olhei para a frieza no rosto de Gabriel, olhei para o papel timbrado e senti o estômago revirar de indignação diante de tanta prepotência mascarada de legalidade. Amassei as 3 notificações em uma única bola de papel disforme e arremessei com toda a minha força diretamente contra o peito engomado da camisa social do síndico. Ergui o megafone novamente apontando para a cara dele, e anunciei para todos os motoristas que aquelas multas eram um atestado cabal de que a administração operava uma rede clandestina de tortura psicológica contra mulheres que não aceitam a mordaça da indiferença. Gabriel apenas respirou fundo, recolheu os papéis do chão e acenou para que os conselheiros chamassem reforço jurídico. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: você montou um acampamento no meio da rampa da garagem. Trancou todo mundo no horário de pico com o megafone cobrando cantada forçada e ainda jogou lixo na cara do síndico? Isso é literalmente caso de internação compulsória. Não é possível que você ache isso normal. Resposta da OP. O protesto na rampa foi um ato político legítimo de desobediência civil contra uma estrutura opressora e desprovida de elegância. Um atraso de 20 minutos para esses homens não é absolutamente nada se comparado à violência diária que sofremos ao sermos apagadas e ignoradas por puro capricho machista. Usuário anônimo 2 diz: o síndico Gabriel foi impecável em aplicar as 3 multas na hora e registrar tudo com testemunhas. Por mim, ele já teria chamado a polícia para te tirar de lá algemada e dobrado o valor de cada sanção por desacato. Resposta da OP. Quem aplaude a truculência de síndicos ditadores é cúmplice direto da censura administrativa e da degradação absoluta das relações humanas. Gabriel é um burocrata covarde que se esconde atrás de canetas e notificações financeiras porque não tem a capacidade de sustentar um debate sobre cavalheirismo básico. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde a última atualização e o complô contra a minha permanência naquele edifício se revelou em sua forma mais asquerosa e traiçoeira. Após o episódio da garagem, dediquei semanas inteiras a recolher assinaturas de outros apartamentos. Utilizando o pretexto formal de que precisávamos debater melhorias urgentes na infraestrutura das áreas de lazer para conseguir convocar uma assembleia extraordinária. Consegui o quórum necessário batendo de porta em porta com um discurso polido sobre reformas na piscina e reformas elétricas. O meu plano real, no entanto, era utilizar o plenário lotado do Salão Nobre para encurralar o Gabriel perante todos os proprietários e lançar oficialmente a marcha pública do condomínio. Na noite da assembleia, o salão principal estava absolutamente lotado, com mais de 80 moradores ocupando as fileiras de cadeiras estofadas. Sentei-me na primeira fila vestindo um traje impecável, mantendo no colo a pasta contendo o rascunho do meu discurso inflamado sobre a restauração da nobreza e da cortesia masculina no cotidiano. Gabriel presidia a mesa diretora com a mesma postura gélida de sempre, repassando os pontos burocráticos iniciais da ata com uma tranquilidade que me soava profundamente irritante. Quando a pauta de assuntos gerais foi finalmente aberta, levantei a mão com altivez e me dirigi com passos firmes em direção ao púlpito central para tomar a palavra. Ajustei o microfone de haste flexível. Encarei a plateia silenciosa e comecei a introduzir a necessidade inegociável de extirpar o boicote de cortesia que vinha envenenando a alma daquele prédio há meses. Eu não havia completado sequer o 3º parágrafo da minha fala introdutória quando um barulho estridente de microfone auxiliar ecoou no fundo do salão. Virei-me bruscamente e vi Maria se levantando de uma das cadeiras laterais, segurando o microfone sem fio da mesa técnica enquanto caminhava calmamente em direção à frente do palco. Antes que eu pudesse repreendê-la publicamente pela interrupção grotesca, ela fez um sinal com a mão para o operador de som e ligou o projetor multimídia do teto. A imagem que surgiu na parede branca do Salão Nobre não era a apresentação de melhorias prediais,
mas um dossiê digital meticulosamente montado em pastas organizadas por datas. O telão começou a exibir, em alta definição e com áudio cristalino, todos os vídeos que mandei Maria gravar durante o bloqueio da rampa da garagem, mostrando a minha agressividade e os xingamentos desmedidos que proferi contra os motoristas. Em seguida, o telão exibiu as gravações das câmeras de segurança do saguão, nas quais ficava nítido que eu havia quebrado as minhas próprias sacolas de compras de propósito para forçar uma cena de vitimização contra o Ian, para culminar o golpe de misericórdia diante da Assembleia em choque. O sistema de som disparou gravações de áudios íntimos que enviei para Maria pelo celular nas semanas anteriores. A minha própria voz ressoava pelo salão admitindo friamente que o meu plano era encurralar os homens para que voltassem a proferir galanteios, criando assim um banco de provas para que eu pudesse denunciá-los sucessivamente por assédio e extorquir acordos no Conselho Comunitário. Junto aos áudios, foram projetadas cópias de dezenas de relatórios de perturbação e ameaça que o Ian havia protocolado em silêncio durante todo aquele período na administração. Maria assumiu o microfone principal sem olhar nos meus olhos e declarou publicamente para todo o salão que havia procurado Ian e Gabriel há semanas por livre e espontânea vontade. Ela confessou aos prantos falsos que não suportava mais o ambiente de terror psicológico, chantagens e manipulações que eu impunha dentro do nosso próprio apartamento compartilhado. A plateia inteira reagiu com murmúrios de choque e indignação aberta, fitando-me como se eu fosse um monstro enquanto Maria recebia abraços de solidariedade de vizinhas da mesa diretora. Gabriel assumiu a tribuna no mesmo instante. Pegou a ata oficial e colocou em votação imediata a autorização jurídica para abertura de ação de exclusão de condômino nocivo por comportamento antissocial reiterado. Quase todas as mãos do salão se ergueram em uníssono, aprovando o processo de expulsão e a aplicação de multas acumuladas de valor estratosférico. As próprias provas que mandei gravar para sustentar a minha cruzada viraram um instrumento perfeito para selar o meu destino naquele lugar. Fui escoltada para fora do salão sob os olhares de repulsa de quem nunca teve a capacidade de compreender a grandeza da minha causa. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: a sua colega de quarto usou o celular que você entregou na mão dela para gravar os seus próprios surtos. Juntou os áudios e te desmascarou em projetor de alta definição na frente do prédio inteiro. O roteiro desse despejo foi uma obra de arte cinematográfica da mais perfeita justiça. Resposta da OP: Maria é uma traidora desprezível. Uma alma fraca que foi facilmente manipulada e comprada pela camarilha do Gabriel e do Ian para me apaquear pelas costas por pura inveja da minha força. Ela sempre foi subserviente e preferiu se vender ao machismo corporativo do prédio a sustentar a luta por respeito ao meu lado. Usuário anônimo 2 diz: Maria só concordou com as suas loucuras calada porque percebeu desde o primeiro momento que confrontar você diretamente seria perigoso. Ela foi inteligente, acumulou provas materiais com calma e esperou o momento perfeito para te expulsar de lá com respaldo judicial inquestionável. Resposta da OP: essa fantasia de inteligência da Maria é ridícula. Ela foi uma peça descartável infiltrada pela diretoria misógina para sabotar a única voz de liderança feminina autêntica que existia naquele condomínio medíocre. O que fizeram comigo naquela assembleia foi uma emboscada fascista que os tribunais de verdade saberão condenar. Atualização 4. Já se passaram 5 meses desde a última atualização e a podridão daquele sistema finalmente concretizou a sua maior injustiça material contra a minha pessoa. A ordem judicial de desocupação liminar foi executada com uma brutalidade ímpar em uma manhã de chuva torrencial, sem qualquer consideração pela minha dignidade. 2 oficiais de justiça acompanhados de policiais militares bateram à minha porta com a ordem de despejo em mãos, dando-me um prazo humilhante de 2 horas para enfiar toda a minha história de 2 anos em caixas de papelão rasgadas. Gabriel observava tudo do final do corredor com um sorriso cínico nos lábios, enquanto Ian empurrava os carrinhos de mudança com uma presteza que ele convenientemente nunca teve para segurar minhas sacolas no saguão. Tive que aceitar a única alternativa que o meu orçamento arruinado pelas multas permitia: alugar um quarto escuro e minúsculo nos fundos de uma casa antiga em um bairro periférico e esquecido da cidade. O espaço mal comporta a minha cama de solteiro e a mesa onde mantenho o meu computador ligado dia e noite. As paredes têm infiltrações visíveis e o barulho da vizinhança é uma agressão constante aos meus ouvidos. Mas a minha mente permanece inabalável na certeza inegociável da minha integridade. A distância geográfica não diminuiu em nada a clareza com que enxergo a rede de covardia que foi tecida para me derrubar.
Minha rotina diária agora se resume a passar noites em claro, navegando em dezenas de fóruns de debate jurídico e redes sociais para expor minuciosamente a conspiração patriarcal que destruiu minha estabilidade. Redijo memoriais detalhados apontando a cumplicidade criminosa entre Ian, a tirania administrativa de Gabriel e a baixeza moral de Maria, que hoje desfruta do apartamento antigo sem a minha presença para lembrá-la de sua insignificância. Não me arrependo de uma única palavra que gritei naquela portaria. Não me arrependo das sacolas que derrubei no mármore e não admito que cometi qualquer excesso em exigir o que a civilização sempre me deveu. A verdade irrefutável, que os covardes tentam abafar com ordens judiciais e atas de assembleia forjadas, é que o mundo atual se tornou um refúgio patético para homens frouxos, assustados e incapazes de sustentar a coragem de um cavalheirismo autêntico. Eles preferem se entrincheirar atrás de regulamentos burocráticos e portarias blindadas a encarar a imponência de uma mulher que não aceita ser rebaixada à invisibilidade do cotidiano. Ao redor deles orbitam mulheres ressentidas e traiçoeiras como Maria, servis ao sistema por não tolerarem a existência de quem sabe reivindicar o tratamento nobre e reverente que merece. Posso ter sido exilada naquele condomínio, mas a minha voz ecoará eternamente como a prova viva da decadência moral da sociedade moderna.